bem? Prazer ter você aqui. Você chegou um pouquinho antes de uma companhia dos bancários. Em meio a essas neuroses que você coloca, o que nós devemos? Seria um resgate de nós mesmos ou a assimilação a tudo que nos apresenta uma nova realidade que se nos apresenta atualmente? Qual seria essa questão aí? Seria um resgatar de nós mesmos ou a assimilação à atual realidade? A neurose, ela é aquela que tudo aquilo que de alguma maneira a distância entre você e o outro que desejou e você cumpriu, está a neurose. Ela está localizada ali. Porque não é o teu desejo. E não sendo o seu desejo, vai te trazer sofrimento. Por quê? Porque você não vai realizar. E aí nasce o sofrimento. Porque a frustração é que vai trazer de alguma maneira esse sofrimento. Né? Eu quero um carro do ano. Você quer? Ou de alguma maneira estão te impedindo a comprar um carro do ano? Eu quero a roupa assim, eu quero usar barba. Você quer usar barba porque você é assim ou você gosta muito do Lula, João? Então, você está me compreendendo? Não salva ninguém, nem direita, nem esquerda, nem preto, nem branco. Todos nós temos um desejo que não é nosso. Falando de neurose, eu não ia falar, mas vai decidir, né? Só dar um exemplo aqui, claro, eu acho que eu precisei muito buscar o autocontrole nisso. Alguns anos atrás, meus filhos foram para o Canadá e a gente, mãe, quem é mãe aqui sabe, a gente dá o controle, né? Dos filhos, quer saber onde está acontecendo. E eu, na preocupação de que eu queria saber o que estava acontecendo com eles, eu não conseguia dormir enquanto eu não falava com eles. O que estava acontecendo, se estava tudo bem. Até que um dia eu ligava e um dos filhos não atendia. E eu liguei para o outro, e aí um deles falou, a senhora está em neurose. E o que eu fazia? Eu buscava, mesmo que eu não falava com eles, eu buscava ver se eles estavam online, porque se eu visse eles online, eu tinha certeza que estavam ali. Mas olha, Canadá, 2 dias de viagem, né? 15 horas de voo. O que eu poderia fazer nessa distância? Mesmo se eles tivessem falado para mim, eu tive um acidente, o que eu poderia fazer? Nada, né? Então eu precisei, ter que buscar o autocontrole disso. Resolver comigo, né? Então, como você disse, é a terapia. Eu busquei terapia, mas busquei autoconfiança e também a religião, né? Eu acreditar em Deus, porque eu não podia fazer nada. Então é o autocontrole. Eu saí daquela neurose de querer ter o controle de saber o que estava acontecendo, porque eu nada podia fazer, né? É um exemplo que eu acho que ajuda, né? Sim. Então era isso. É isso. A gente vai finalizar. A conclusão do livro leva a isso, é exatamente essa conclusão do Alberto Camus, né, que é nos desagregar. Se a gente se prende à verdade, se a gente se restringe à realidade, né, então ele fica saltando mais uma vez, falando assim, você está defendendo a realidade do mundo? Não estou defendendo que ninguém abdique do sonhar. É absolutamente necessário ter horizontes, mas nós precisamos saber aonde nós vamos produzir, que hora nós vamos produzir, de que maneira nós vamos produzir. E nesse estado de coisa, nesse século que nós estamos, no início do século que nós estamos, as 2 primeiras décadas desse século, ele era absolutamente imprevisível. Se nós pegarmos todos os autores, os ficcionistas, eles falaram de um futuro, mas não pensaram no futuro exatamente como está colocado aí agora. Onde, inclusive, há uma desfragmentação das nações, de Estado,
onde o poder agora se desloca para a mão de corporações. Antes, antigamente, a gente fala assim, a corporação está por trás do governo, influencia o governo. Não, agora a corporação diz para onde vai. Por quê? Porque o algoritmo vai dizer para onde vai. Ele que vai dizer. Né? Assim eclode 2013 no Brasil, onde surgiu aquilo, assim eclode a Primavera Árabe, assim eclode um monte de outros movimentos que ninguém sabe de onde vem, de onde brota, mas eles chegam. E quando a gente não fala em movimento, quando a gente fala de questões individuais, né, a Netflix, no primeiro semestre desse ano, soltou uma série muito interessante, que eu acho que muitos aqui assistiram, porque foi uma série muito bem, teve muita audiência, que chama Adolescência. Quem viu aquilo? Adolescência. É disso que nós estamos falando no livro. É disso que nós estamos falando no livro. De um adolescente, né, que vai cometer um crime pelo gozo sádico. Qual que é o gozo sádico? É freudiano também. Essa questão, como ele não pode parar de gozar, ele vai ter um prazer sádico. Qual é o prazer sádico? Acompanhar todo aquele grupo que o envolve, que os algoritmos vão direcionar ele ao cometimento daquele crime. E ele vai achar aquilo perfeito, natural, absolutamente alienado no jovem, no adolescente, aquilo é imperceptível até para o profissional que o atende. Ela não consegue compreender em quais parâmetros psicológicos lidar com aquilo. Né? Ela vai ter dificuldade de compreender tudo aquilo. Onde que está aquilo? Onde está localizado aquilo? Ele tinha um sofrimento, ele estava atrás de um prazer. E assim nós vamos substituir diversas situações dos nossos desejos. Vamos substituir por comida, vamos substituir por sexo, vamos substituir por um monte de coisa, por política, por um monte de questões. E ele sente prazer em ver que as pessoas têm medo dele, né? Ele sente, quando ele desafia a psicóloga, ele vê ali que ele fica todo cheio porque a psicóloga tem medo dele. Então ele sente prazer nisso. Ele tem controle sobre ela, né? Eu posso dar outra pergunta direta. Que tipo de neurose, até onde vai a neurose do mundo com essa retórica do ódio e a validação da fake news, em que contar mentira agora é aceitável? E que isso fez com que dividisse não apenas os lados políticos, mas as famílias, os amigos, os colegas de trabalho, se tornou isso uma prática que as pessoas não compreendem. Que tipo de neurose é assim? E até onde vai esse tipo de coisa? Vai até a nossa resistência. Né? Nós estamos numa situação hoje de resistência. Por quê? Porque, como eu disse, ninguém previa esse momento lá atrás, no passado, nós não prevíamos isso dessa maneira. Nós não compreendíamos, isso não está escrito em nenhuma literatura, que a coisa seria dessa maneira, desse modo. As pessoas falam de fascismo, as pessoas falam de nazismo, certo? Mas nem o fascismo, nem o nazismo era dessa maneira, de uma forma tão assumida, tão descarada, com orgulho. As pessoas têm orgulho de dizer: eu estou te prejudicando, eu vou te prejudicar. É um orgulho. Eu vou contar rapidinho, que eu acho que nós temos um tempo aqui hoje, eu vou contar rapidinho a situação de uma cliente minha. Eu quando advogado, patrocínio um inventário em Ribeirão Preto, e entre os herdeiros desse inventário tem uma herdeira que tem sérios problemas com drogas, com tráfico, ligado com PCC, e foi presa aqui em Araxá, planejando a morte de autoridades locais. E foi presa aqui em Uberaba, foi dentro do presídio aqui em Uberaba. E num determinado momento, na hora que a investigação chegou, ele falou assim: ó, em vínculos com o PCC, nós vamos transferir ela daqui de Uberaba e vamos levá-la para um presídio federal no norte do país. E eu fui encarregado de levar a notícia à herdeira, né?
marquei hora no presídio, fui lá, tal, na cabine de entrevista, né, eu pego e digo a ela, olha, infelizmente você não vai ficar na região, você vai para o norte do país, porque você agora vai ter que ficar num presídio federal de alta segurança, tal, né, porque encontraram elementos aí vindos do PCC. Ela levantou, bateu no peito, avisa aí para todo mundo, eu agora sou federal, hein? Sou federal, eu sou federal, que me respeitem, querido. Era um status para ela. Era um status para ela. Me compreende? Então, essa é a neurose da performance. Eu preciso performar, ainda que meu gozo seja sádico, ainda que seja um gozo saudável, seja um gozo sádico. Eu preciso performar. Eu preciso sair do ostracismo. Eu preciso sair da invisibilidade. E a nossa única possibilidade é resistir. Resistir e começar. Porque, veja bem, nós vamos inventar uma outra humanidade, um outro modo de sermos humanos. Não vamos inventar. O ser humano está estabelecido. É um ser humano que realmente precisa fazer uma cooperação e tem um sonho de justiça social, um sonho de que todos vivam pacificamente bem. Todo mundo tem esse sonho. E tem diversos grupamentos que não são assim, que vão dizer de forma diferente e vão insistir de forma diferente. Então você vai falar assim, dá para dialogar com essas pessoas? Difícil, eu sei que é difícil, muito difícil, mas precisa sentar ou deitar num divã com elas e começarmos a trabalhar essa questão, porque é uma questão de neurose. É uma questão de neurose. Aí nós podemos falar de neurose social, é mais grave, né? não é tão individual, mas ela está permeando por demais a sociedade em grupos de pessoas nesse sentido. Nós estamos vivendo esse processo de neurose. Porque elas sentem orgulho. Ô, gente, enquanto vocês vão fazendo aqui, a pedido aqui, eu vou fazer os autógrafos aqui, tá bom? Bom, não sei se a minha pergunta, o meu pensamento vai ser pertinente ao momento, mas como está relacionado à psicanálise e neurose, eu como educador, né, eu venho notando que, tipo, pelo menos os meus alunos ou os alunos que eu convivo no meu ambiente escolar, eles estão muito ansiosos, né, despreocupados diretamente por conta das redes sociais, dos jogos eletrônicos, que não deixa de ser um início a talvez uma neurose, a um TDAH, a alguns transtornos pela desatenção que ele está tendo diretamente e indiretamente ao seu aprendizado. Eu sou professor de educação física e eu noto que, tipo, no momento da aula ali, antes de iniciar o alongamento, eu vejo meninas dançando no TikTok, meninos fazendo movimento de jogos de tiro, de algo relacionado, que a gente sabe que para a criança é assunto que poderia ficar de fora no momento. Aí a minha pergunta seria, dentro da psicanálise, existe algum meio de nós ajudarmos essas crianças? Porque a gente sabe que eu estou propondo um processo de desalienação. É isso mesmo? Isso. Atrás a gente criava para a criança o mundo da fantasia, né? Os príncipes, as princesas, as histórias eram todas fantasiosas, né? Isso também é uma criação, né? É uma constituição de uma personalidade que não necessariamente. Então, nós precisamos estar atentos a uma educação, né? E Paulo Freire precisa entrar em campo para nos dizer como fazer, porque ele faz isso com muita competência, nos mostrar um processo educativo que seja desalienante. Não é verdade? Porque se nós continuarmos a repetir as mesmas normas, porque o que o Foucault vai nos dizer é isso, olha, nós temos um processo de normas, de leis, né? E normas não são só as legais, não, mas de condutas morais, né? de condutas de todas as espécies, né? Que começam com a família, a escola, o trabalho, o lazer, né? Se a gente pegar um livreto da Marilena Chauí,
muito interessante lá na coleção do Espaço, que chama O que é Ideologia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas, por exemplo, a cor dessa sala não é por acaso, ela cumpre um sentido, ela transmite uma questão ideológica, certo? A roupa que você veste, quer dizer, tudo tem um conteúdo ideológico. E Foucault também fala isso. A educação não é isenta, né? Ela tem um fim ideológico, né? Mas essa ideologia pode ser essa questão desalterante. E se eu posso dizer de alguma maneira como tratar, como trabalhar com pessoas, eu trabalharia com a arte. Para mim, o único processo de disseminação, verdadeiramente disseminação, é o processo da arte. A arte desanima o mundo. O resto tudo traz uma coisa, na minha versão.